Olá! Olá, meus amorzinhos do meu coração! Estão bons? Então, estou aqui para dar continuidade. Esquecemos-nos de falar sobre as mãos verdes hoje na aula. Amanhã não posso esquecer. Se eu me esquecer, por favor, lembrem-me de explicar o que é que quer dizer ter mãos verdes. Fui-me esquecer. Mas amanhã falamos sobre isso. Então, estou aqui para dar continuidade à coleção que eu vos falei ontem, que se chama Mãos Verdes, e que começámos com a história da semente sem sono, não foi? Que é por aqui que começa a história toda de uma planta. Então, a seguir à semente, também já aprendemos hoje na aula que o que é que aparece primeiro da planta? A primeira parte da planta, a primeira coisa, quando ela começa a germinar, é a raiz. Então, a história que eu vou contar hoje é sobre uma raiz muito corajosa, que não tem medo. Chama-se A Raiz Sem Medo. Foi a Maria de Lourdes Soares que também escreveu. Ela escreveu esta coleção toda e foi o Paulo Galindro que ilustrou esta história. Vamos ouvir? Preparados? Estas guardas são diferentes. Olha, vejam lá. Será o quê? Isto será o quê? A terra, não é? É lá dentro que a sementinha vai germinar. A raiz sem medo. A raiz é uma menina inteligente. Ela sabe como é importante o que veio fazer ao mundo. Ainda está dentro da terra, estão a ver? Aqui a terra. E aqui por cima, as ervinhas e as flores que já nasceram. A raiz não precisa de se mostrar, pois não. Ela fica escondida lá dentro da terra. Ela faz todo o trabalho dentro da terra. Trabalha muito. É a raiz que segura a planta ao chão e à vida, com muita, muita força. Olhem aqui, parece o desenho que vocês fizeram, não é? Que hoje falámos na aula. Raiz, o cal, as folhas e a flor. Esta ilustração não foi o Paulo que fez, foi o João, que é o nosso filho, e ele fez quando era pequenino. Ficou bonita, não ficou? E também é ela que a alimenta. Por isso, a raiz come todas as papas que a semente guardou. Lembram-se que a semente comia aquelas papas todas que a chuva dava? Pois é, a raiz também é muito gulosa. Come estas papas todas. Continua lá abaixo da terra, estão a ver? A raiz faz o pino e cresce para baixo. Cava muito fundo, estende os braços e agarra-se com 1000 dedos à terra. Ui, agora vamos ver se eu consigo mostrar. Ui, olhem só. Vão ver? Como se fosse aqui uma perfuradora. Vai descendo para baixo. Olha, estão a ver? Vai crescendo a raiz, vai crescendo para baixo. E cá por cima ainda não se vê nada. E corre desenhando caminhos em todas as direções. Põe em movimento uma espécie de rede de autoestradas para o futuro. É como se fossem assim muitas estradas. Estão a ver? Uma autoestrada muito grande. A raiz fica muito grande para ficar bem agarrada à terra. Faz lembrar a autoestrada, não é? A raiz não tem medo de nada. Ela é muito valente e confia na sabedoria da natureza, que irá recompensar o seu esforço de várias maneiras. Parece um super-herói. Com capa e tudo. A raiz já percebeu que é o princípio de tudo, o que está para nascer, e também entendeu que o tempo é um dos seus melhores amigos.
Ora, pois sim, sabemos que precisamos de esperar às vezes, não é? Olha, a tartaruga está a pôr os ovos, sabe que tem que esperar depois até os seus filhotes nascerem. Assim se passa também com a raiz. E passou-se com a semente. Ui, já está aqui a acontecer qualquer coisa, estou a ver? Abriu-se aqui qualquer coisa. Vamos ver. O tempo é um senhor velhinho e simpático que nunca para, nunca, nem se cansa. Umas vezes anda devagar e outras vezes, ai, corre apressado, apressado. Quando o sente chegar, a raiz prepara-se para a mudança. O que é que vai mudar agora? É o momento certo para se cumprir o desejo da sua amiga semente. Lembra-se o que é que a sementinha queria ser? Uma planta. Então, porque ela é tão importante que tem de se realizar. Então, o que é que vai acontecer agora à raiz? Está aqui a preparar qualquer coisa. A raiz põe-se em bicos de pés e faz-se ouvir assim bem alto. Abre-te, ó terra! Rasga-te! Eu tenho um rebento que quer sair daqui! Ele diz adeus antes de partir e, muito feliz, começa a subir. Vai ao encontro do ar para o abraçar e poder respirar. Chegou! Cá acima. Irrompe do chão um pau esverdeado. Que será o quê, esse pau? Nós hoje falámos sobre isso. É o caule, fininho e todo enrolado. Pisca o olho ao sol e sobe todo aprumado. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Então, olhem lá. Aqui a raiz estava dentro da terra. E agora transformou-se no caule. Ahá! Mas ainda não acabou. Mas hoje chega. Amanhã continuamos a contar outra história da mesma coleção sobre outra parte. Esta parte agora com que acabou esta história, vamos começar amanhã outra. Pode ser? Sobre o caule. Então vá, meus amores, amanhã vamos continuar a falar sobre as plantas, está bem? Na nossa aula mágica, que tem uma chave especial. E espero que os outros meninos que não estão na nossa aula também tenham gostado da história e que aprendam de alguma forma como é que é a história de uma planta, não é? Como é que começa e qual é o processo todo de crescimento dela. Então vá, meus queridos, portem-se bem. Amanhã quero ver os vossos desenhos, que muitos não acabaram hoje. Eu quero ver como é que ficaram essas plantas muito bonitas, que eu sei que vocês fazem coisas tão bonitas. E portem-se bem, lavem bem as mãos, comam tudo e sejam amigos do pai, dos manos, toda a gente, está bem? Que está em casa convosco. Vá, uma grande beijoca e até amanhã.